nossa explosão de cabeças hoje vai ser com Abraão. Você vai saber o que Abraão na Bíblia tinha a ver com Elon Musk, o que será que ele tinha a ver com Bill Gates, com os donos da Apple, com Mark Zuckerberg do Facebook, o cara da Amazon também, aquele careca da Amazon. E falando em careca, até o velho da Havan também. O que Abraão tinha a ver com eles, né? O que Abraão tinha a ver com essa turma toda aí? Todos eles que eu falei aqui, eles são milionários, eles são trilhardários, né? Nós vamos ver aqui que no mundo antigo Abraão também era. Quando eu chamo Abraão, a, qual era a profissão de Abraão? Sim, ele tinha uma profissão. E para poder cavar isso, eu fui além do hebraico, eu fui numa língua anterior ao hebraico, eu fui lá na língua acadiana, e agora eu já sei qual é a profissão de Abraão, você vai descobrir hoje. Mas vamos começar a trabalhar aqui, ó. Vamos trabalhar aqui com Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Você já vai explodir a cabeça aqui agora, ó. Eu estou aqui na Nova Almeida atualizada, é a minha versão padrão atualmente, né? O texto diz assim: o Senhor disse a Abrão, né? Porque ainda era Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então você está vendo aqui essa conhecida passagem bíblica que fala para gente da chamada de Abraão. Inclusive a própria percepção da tradição judaica é de que essa aqui era a segunda chamada de Deus para Abraão. Porque aqui no capítulo 12, Abraão já não estava mais em Ur dos Caldeus. Ele já tinha saído com o seu pai Terá, ainda vivo. O seu pai Terá era o chefe da caravana, ele era o patriarca do clã. Então, embora já velho, talvez Abraão já estava exercendo algumas situações de liderança junto com o Terá ainda vivo, isso era como acontecia naquela época, na época patriarcal, porque em termos de história e arqueologia da Bíblia, isso era do bronze, era do bronze médio, tá? E você tinha, depois dessa era do bronze, a era do bronze tardia e depois a era do ferro. A era do ferro já era a era dos reis, né? Aí entra Saul, Davi, era do ferro. Mas aqui na época patriarcal era do bronze. Então você vê aqui Deus dizendo para Abraão, né? Saia da sua terra. Eu quero que você fixe a sua atenção para o verbo sair. Você já vai entender o porquê. Alguma coisa eu falei no vídeo um vídeo que eu fiz há 3 anos, aliás, há 2 anos, junto com o professor Vernon, vocês já conhecem, de Geografia Bíblica, e também com o pastor Alexander, um amigo meu, pastor nosso, congregacional, e fiz essa live já nesse tempo, né, sobre a jornada de Abraão. E você viu aqui, quem chegou aqui mais cedo, teve a palhinha, né, do que era essa live. Uma live interessante, modéstia à parte. Você devia separar um tempinho para assistir. O link eu já coloquei lá no grupo. O link está no grupo, coloquei hoje cedo. Você pode clicar ali e assistir a live A Jornada de Abraão. Mas uma revelação da profissão dele, que na época eu não sabia, descobri recentemente, então vou passar hoje para vocês, tá? Mas o interessante é você, se puder, acesse lá e assista a live, você vai gostar. A pegada ali é exegética, no hebraico, a pegada também é geográfica, com o professor Vernon,
e psicológica com o pastor Alexandre. Bom, foi bem interessante lá. Mas fixa aqui então no verbo sair, aqui em Gênesis 12, versículo, verbo sair. Por que eu estou pedindo isso? Quando eu fizer aqui o giro de versão, não vou rodar tudo não, porque elas são muito parecidas. Mas eu quero mostrar para vocês, ó, a versão ACF 2011. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te. Vendo aqui, ó, o T, sai-te. Saia tu da tua terra. Está dando uma ênfase aqui. Por que que deu essa ênfase nessa versão? Né? Você vai ver essa mesma ideia aqui, ó. Na Almeida atualizada, não tem essa ideia, tá? Aqui é só o sai normal. Mas na Almeida corrigida, tem essa mesma ideia, ó. Sai-te da tua terra. Vendo? Você vai ver também aqui na Almeida Melhores Textos, que também é antiga, sai-te da tua terra. Então você está percebendo aqui que existe essa percepção da repetição do pronome, sai-te da tua terra. Essa repetição do pronome, será que é assim que está no hebraico? Vamos dar primeiro uma olhada lá no texto hebraico, sem nenhum tipo de marcação ou código, né? Só o texto puro lá. Você está vendo aqui, você já sabe ler. Eu tenho certeza que você já sabe ler. Tudo isso aqui para você agora já é um texto sem mistérios. Você já consegue ler tudo. Então está aqui, ó. Vaiomer Adonai, né, que é o tetagrama sagrado. Então, Vaiomer Adonai El Avram. Lech lecha. Mearetzecha. Umi moladetecha. É quase um trava-língua, né? Umi moladetecha. Umi beit avicha el haaretz asher arecha. Então, você está vendo aqui que toda essa leitura aqui do versículo, né, esse texto, eu quero destacar para você aqui essa expressão, que é o verbo ir, né? Saia, verbo sair, aliás. Então, é ler, lerá. Essa expressão ler, lerá, eu também expliquei lá no vídeo, para quem assistiu. Você tem aqui o verbo ir, mesmo, que é o verbo ler, tá? É o verbo ir, sair. E tem essa expressão aqui, depois do makef, esse traço aqui de união no hebraico, ele une duas palavras, ele se chama makef. E depois do makef, você vê aqui, ó, essa aqui que é uma preposição, que ainda vamos estudar, uma preposição inseparável, que traz a ideia de movimento. E temos aqui o pronome, o sufixo pronominal de segunda pessoa. Então, esse conjunto aqui, ler, lerá, é o verbo sair, o imperativo. Essa é a preposição inseparável para, e aqui você vê o pronome, né, pessoal, no final, que é o pronome tu ou ti. Então, literalmente, o que está em hebraico é saia para ti. Ou, como está na língua portuguesa aqui, algumas versões, sai-te, né, ou saia para ti. Por que que no texto hebraico está assim? Saia para ti. Você já viu pelo contexto ali que Abraão saiu inicialmente com seu pai Terá, numa caravana improvisada, saiu de Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito rica, muito bem preparada, muito confortável, mas uma cidade pagã, idólatra, totalmente voltada para a idolatria. A tradição hebraica diz, inclusive,
que Terá, o pai de Abraão, era possivelmente fabricante de deuses. Então, Abraão foi criado nesse contexto. Ele tinha toda a sua vida totalmente produzida, totalmente alicerçada nesse contexto de idolatria. E era muito natural para Abraão lidar com deuses falsos, né? Aí, de repente, ele ouve a voz, lá no capítulo 12, já estava em Padã Arão, seu pai já havia morrido, então, oficialmente, ele já era o líder do clã. E então, Deus chega para ele e fala: ó, larga tudo, deixa para trás, saia para ti mesmo, saia por ti mesmo. Por quê? Porque se você continuar nesse estilo de vida que você aprendeu com seu pai, você não vai ter as bênçãos que eu tenho para te dar. Eu não vou te dar as bênçãos. Mas se você tiver fé em mim e sair, largar tudo, sair, então você vai receber as bênçãos que eu tenho para dar. A principal bênção é que Sara era estéril. Naquela época, isso era muito importante. Então, Deus daria a paternidade legítima a Abraão, juntamente com a sua esposa Sara. Mas isso levaria um tempo, né? Levou cerca de 15 a 20 anos para que Abraão e Sara tiveram que esperar. E a gente sabe que eles não esperaram assim, não passaram totalmente ileso por essa espera, né? Eles tiveram lá os seus erros lá, mas, de fato, Deus demorou de propósito a abençoar Abraão, né? Estava forjando Abraão durante esse tempo na sua fé. E, de fato, Abraão teve que ter fé ali, ele exerceu de fato fé, né? Por isso era o pai da fé, porque pela primeira vez o Deus, é o Deus verdadeiro, fala com ele, ele ouve, atende e obedece. Nunca na vida de Abraão Deus havia falado com ele, dos tantos deuses que ele havia feito junto com seu pai Terá, se realmente for verdade essa tradição judaica. Mas o fato é que é pela primeira vez algum ser divino, que o próprio Deus fala com Abraão. Ele teve que ter fé para ouvir, entender que é Deus, aceitar e obedecer, sem titubear, tá? Então, Deus já sabia dessa característica de Abraão, e Deus então usou essa característica para, de fato, abençoar Abraão, criar o povo de Israel e chegar, inclusive, o Salvador, Jesus Cristo, até nós, porque ele veio dessa linhagem, inicialmente, de Abraão, né? Muito bem. Então, essa expressão aqui, ler, lerá, é saia para ti mesmo. Saia agora para ti mesmo, por quê? Porque eu vou fazer que tudo dê certo. Essa saída sua, esse abandono do seu passado vai te fazer bem. Você vai ter saúde, você vai ficar rico, eu vou te fazer prosperar. E além disso tudo, né, mais tarde aqui, Deus fala para Abraão que eu vou, através de você, abençoar todas as famílias da terra. E tem toda a bênção de Abraão, que você conhece. Bênção essa que foi repetida no capítulo 15 e mais uma vez repetida, renovada no capítulo 17. E lá no capítulo 17, Deus troca o nome de Abrão, Avram, para Avraham. E lá naquele vídeo eu expliquei lá o que significa o desmembramento do nome Avram e Abraham. Tem um segredo ali para explodir a sua cabeça também, mas essa você vai ter que assistir o vídeo para poder conhecer esse segredo e vai explodir a sua cabeça sobre a troca do nome que Deus deu de Avram para Abraham e de Saraí para Sara. Tem um segredo bem interessante ali também. Vamos entrar aqui agora, eu vou para não perder o nosso estudo, né? Vamos dar uma olhadinha lá nesse aqui, ó, no hebraico interlinear. Você vai ver aqui também, ó. Tem aqui, ó, Vaiomer, Adonai, Abram, e disse, né? E disse Adonai para Abram, ler, lerá, que a gente já viu. Então, ler é o verbo
tá? Que está nesse tempo verbal aqui, ó. O tempo simples da ação simples, que é o tronco cal, para estudar bem mais na frente, está no imperativo, que a gente já sabe, masculino singular, tá? Então, esse verbo estar numa ação simples é o verbo simplesmente para sair. Lerrar, como eu disse, tem uma preposição ler, que traz a ideia de movimento, e é traduzida como para. E aqui o pronome pessoal na segunda pessoa do masculino singular, que é o tu, né? O para ti, tá bom? Então, esse segredo aqui você já sabe. Você já sabe que isso vai fazer bem para ele. E agora você vai entender a extensão do que é esse bem que Deus estava fazendo com Abraão, caso ainda Avram, né? Eu vou abrir para você aqui, novamente, mas não é para assistir o vídeo, dessa vez é para ver aqui o nosso site, que nós já conhecemos, o site que você tem aqui acesso aos comentários rabínicos, e eu abri aqui já o texto, Gênesis 12:1, aqui é a Parashá Ler Lehá, que essa expressão que a gente está analisando hoje dá justamente nome a essa porção de estudo da Torá dentro da tradição judaica, né? É o Ler Lehá. E aqui, ó, na parte de pesquisas, você vê aqui várias ferramentas. Ó, você tem comentário de Rashi, livro Ezra, Ramban, que é outro rabino também. Todos esses aqui são rabinos, tá? Comentando a passagem. Como se fosse uma Bíblia de estudo judaica que você tem aqui online, né? Então, eu vou abrir só os dois primeiros, que são os mais importantes, porque tem mais interesse para nós, tá? Ele está em inglês, mas eu posso clicar aqui, ó, aqui na parte de cima, acho que é aqui, e traduzir para o português. Ele vai traduzir para mim. Para o português, agora já está aqui em português. O Rash é o comentário bíblico mais lido, compilado no século XI, depois de Cristo já, né? Explicando o significado simples do texto com elaborações interpretativas. Então, é um comentário simples, na Idade Média, por esse rabino Rash, muito conhecido, muito usado hoje. Eu mesmo tenho a coleção da Torá comentada por ele impressa aqui em casa, né? Mas aqui você clica em Rashi, já vai para o português, né? Aqui, ó, Ler Lehá, sai, literalmente, vai para ti mesmo, para seu próprio benefício, para o seu próprio bem. Lá farei de ti uma grande nação. Enquanto Aquila, que no caso é Padarã, né? Não merecerás o privilégio de ter filhos. Que Abraão tinha nem sequer um filho com Sara. Como é que ele podia ser pai de uma numerosa nação, né? Estava totalmente fora da casinha, fora da realidade dele. Além disso, eu farei conhecido o seu caráter em todo o mundo. Aqui vem o Midrash, né? O Midrash Tanhuma Ler Lehá 3. Isso aqui é um comentário homilético dentro da tradição judaica também, tá? Então, eles chamam de Midrash. Cada Midrash desse é uma parábola. Então, quando Jesus contou as suas parábolas, ele não inventou a roda. Jesus contava Midrashes, comentários homiléticos com histórias inventadas para ilustrar algo real. É uma prática milenar, a prática da Midrash, dentro da cultura judaica. E Jesus não inventou a roda. O que ele inventou foram as histórias que ele contou. Os Midrashes, as parábolas que ele contou, eram inventadas por ele, entendeu? Com a finalidade didática, de ensino. Mas a técnica da Midrash era tão antiga praticamente quanto o povo judeu. Ele não inventou a roda, tá? Ele só usou de modo exemplar, de modo perfeito, a cultura judaica antiga. Tá tranquilo até agora? Alguém quer fazer pergunta? Tá complicado? Pode falar, tá bom? Se quiser falar, abre o microfone aí e fala.
Se ninguém falar, eu vou seguir aqui com Ibn Ezra, que é outro comentarista também, esse aqui do século XII, também medieval, que foi na época que produziram o Talmud, né? O Talmud é, é, é o registro da tradição oral dentro do judaísmo, né? Que você já sabe, para o judeu ortodoxo, tanto a Torá escrita, que é a Torá que nós usamos, né? O Pentateuco, quanto também o Talmud, que é o registro da tradição oral, para eles é tudo inspirado por Deus de modo igual, tá? Eles não têm diferença. Então, Ibn Ezra é um comentarista do século XII, com foco no significado simples também do texto, incorporando gramática e linguística. Ele vai um pouquinho mais além, tá? Do que o Rashi. O Rashi é mais simples. O Ibn Ezra, ele vai um pouquinho mais além. Ele também tem uma coisa interessante aqui, ó. Saia, ó. Deus ordenou a Abraão, né, enquanto ele ainda estava em Ur dos Caldeus, ele vacilou, ele já estava em Padarã, né, que deixasse o seu país, o seu local de nascimento, e também a casa do seu pai. A razão pela qual Deus disse a Abraão para deixar a casa do seu pai é que o Senhor sabia que, embora ele partisse para Canaã, Terá se estabeleceria em Harã. Ah, tá, aqui foi na primeira chamada, por isso que ele colocou assim. Terá não morreu até 60 anos depois que Abraão deixou a casa de seu pai em Harã. No entanto, a Bíblia não nos diz quantos anos ele tinha quando deixou Ur dos Caldeus. Só para você saber, Ur dos Caldeus era uma forma anacrônica de se referir a Ur. A cidade de Ur, na Babilônia, ainda não era chamada de Ur dos Caldeus. Ela foi chamada posteriormente. Mas aqui já fez o registro de Ur dos Caldeus para que os leitores da época de Moisés, que já que foi ele que escreveu, né, não se confundissem em qual tipo de cidade era, porque já havia passado mais de 200 anos, né, desde mais de 200, uns 300 anos já, desde Abraão até Moisés. Muito bem. Então, depois de dizer a Abraão que fosse para a terra que eu te mostrarei, Deus revelou o seu segredo, pois lemos. E eles saíram para ir para a terra de Canaã, no versículo 5. Também é possível que eu te mostre que te referes a toda a terra que vês, a ti a darei. Né? Então, aqui tem um comentário, esse aqui de Ezra, para você até comparar com o Rashi. Né? Tem o Ramban também, tem o Sforno, tem outros rabinos aqui, tem outros aqui, ó. Bartenura da Torá, enfim, você pode ver com calma se te interessar ver isso aí, para você conhecer. Eu voltei aqui por quê? Porque tem o próprio Talmud, que também tem, né? Midrashis, que eu já expliquei o que é, que são as parábolas. Halahá, que é o comentário apenas da lei. Mas tem um negócio muito legal aqui que eu quero mostrar para você. Você vem aqui para baixo e clica no manuscritos, você vai ter direito a essas duas imagens aqui para esse texto. A imagem é essa aqui, que você já está vendo. Olha que coisa linda. Você está vendo aqui o facsímile em alta resolução da página, que em latim é chamada de fólio. Desse fólio, da página onde está escrito Gênesis 12, versículo 1. É só uma questão de você procurar e achar aqui, onde começa, para você ver que toda essa página, toda a Bíblia hebraica medieval, isso aqui é a Bíblia hebraica que hoje é a Bíblia hebraica estudicartense que nós usamos, né? Mas esse aqui é um fólio original, em alta resolução, nessa página especial aqui, do Códice Leningrado, P19, da onde foi tirado todo o texto hebraico que nós usamos hoje em nossas Bíblias. Aí você dá o zoom aqui, ó. Olha que coisa linda. Você está vendo aqui em alta resolução
E você está vendo aqui, ó, Massorá, que é o comentário aqui em cima, daqui nas margens também, e até na margem inferior lá embaixo. Você está vendo aqui comentários de escribas. Pequenos comentários, em hebraico, claro, né? E aqui você vê o texto, você percebe, ele é um texto massorético, está com as vogais aqui, está com sinais de pontuação e cantilena e também marcação, sinais de marcação da sílaba tônica, mas você percebe que as palavras em hebraico, todas elas estão aqui, ó, coladas umas às outras. Tem aqui o ponto de final, né, que é o sof pasuk, todas elas coladas umas às outras. As palavras não eram separadas. Então, tem que ter uma espécie de treinamento para você poder ler o texto no fólio original do Códice Leningrado. E você saber de como acessar isso aqui é legal lá no Cefaria. Por que eu digo que é legal? Porque você pode, por exemplo, achar o versículo, printar a parte onde está o versículo que você quer usar e colar só aquela parte printada, a imagem, um trabalho exegético. E é interessante também porque no hebraico um pingo a letra, né? Lembra aquele ditado? Para quem sabe ler um pingo a letra, então foi tirado do hebraico. Porque agora você já reconhece aqui as vogais, cada pinguinho desse aqui ó, é uma vogal. Então, se tiver um pinguinho aqui fora do comum, eu costumo até brincar, né? Se uma mosca tivesse pousado aqui no códice e feito um cocôzinho lá, um cocôzinho redondo ali, você podia achar que era um hic, porque, de fato, um pingo é letra, né? Então, tinha que ter muito cuidado na hora de ler e transcrever. E a questão básica aqui é que você consegue enxergar, inclusive, as falhas do pergaminho, né? Você vê aqui, ó, as manchas do pergaminho. Na época não se bebia café, mas se bebesse, tivesse derramado café, tinha manchado o pergaminho de café, né? Mas você vê aqui, ó, todo o texto original, com os comentários rabínicos aqui do lado, ali em cima, aqui embaixo também, né? O comentário rabínico. E eu vou diminuir aqui para você ver, aqui, estou vendo em 3 colunas, com os comentários diretos aqui, né? E aqui também do lado, enfim, né? Você consegue ver e ter acesso a isso. Vamos dar uma olhadinha também no outro, já que tem dois aqui, a gente vê os dois, né? Mas é basicamente a mesma coisa aqui, ó. É um texto diferente, provavelmente é a continuação, né? E você acha aqui, ó, a mesma coisa, ó. Olha que coisa linda, vendo o texto. Você vê aqui com bastante precisão no texto original em hebraico, né? Muito bem. Espero que tenha gostado, né? Já te mostrei aqui. Você consegue abrir, se você abrir aqui o Bible Hub, né? Você vê também ali você vê também a análise do próprio versículo na sua análise morfológica, né? Então você vai lá no interlinear, se você não tiver ainda aí o The Word, eu já te mostrei como, né? Mas você consegue, ó, Gênesis 12, você pode até alterar direto aqui, ó. Você vê aqui, ó, já vai lá para o 12, olha lá, já foi direto, tá vendo? Aqui em cima, você altera para direto. Você vê aqui, ó, tá em inglês, né? Você vai traduzir, já fica em português. Aqui, e disse Yahvé para Abraão, get out, né? Vá para ti mesmo, aqui ficou sem tradução, mas você já sabe, é para ti mesmo. Vá do seu país, da sua família, da casa do seu pai, para uma terra que eu vou te mostrar, né? Aqui não aparece, mas eu vou te mostrar, né? Então, perfeito. Você já sabe analisar aqui, já sabe olhar, inclusive vendo aqui os strongs, né? Vendo tudo direitinho aqui.
Alguém quer comentar alguma coisa por enquanto? Agora eu vou dar a revelação final. Eu tô igual o profeta hoje, vou dar a revelação final. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, vamos agora para a revelação final. Guardei até agora. Qual era a profissão de Abraão? Deus o chamou, ele obedeceu, ele saiu, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não ia ficar olhando as estrelas do céu o tempo todo e sonhando com a sua linhagem, né? Não era assim. Ele tinha que fazer alguma coisa. O que será que Abraão fez? Qual era a profissão dele? O que mudou ali quando Deus chamou Abraão? Ele passou, inclusive, a mudar radicalmente a sua vida, inclusive, inclusive a sua profissão, e isso fez com que deu tão certo que ele ficou trilhardário. Eu perguntei no começo qual a relação dele com Elon Musk, com o Bill Gates, ou qualquer um desses caras aí do Vale do Silício. Além de muito dinheiro, Abraão também tinha parentesco com ele, porque essas pessoas hoje do Vale do Silício, eles são a ponta de lança da tecnologia. Abraão também, o que ele fazia, ele era equiparado a alguém que era milionário, e ele era a ponta de lança também da tecnologia na época dele. Você vai entender agora o porquê. Para você saber qual era a profissão de Abraão, assim que Deus o chamou, ele foi construindo isso. Ele de sedentário passou a ser nômade, portanto, ele passou a andar nas terras, peregrinar sobre as terras. Inclusive, Abraão era conhecido como Abraão o Hebreu. Em hebraico, Abraão Ivrite. Né? Por que ele era conhecido como o Hebreu? Porque a palavra Ivri, em hebreu, né? Vem de hebreu, Ivri significa além do rio. Porque ele veio além do rio Eufrates para aquelas regiões da antiga Canaã, onde ele foi fazendo negócios ali. E agora vem um grande mistério, né? Eu guardei até agora, é a cereja do bolos, para você conhecer. Aqui você vai perceber que existe uma palavra em acadiano, que é uma língua anterior ainda ao hebraico. Acadiano e fenício eram línguas antigas, anteriores, e a forma de escrever em acadiano era escrita no formato cuneiforme, tá? Como que é a escrita cuneiforme? Vou procurar aqui para te mostrar alguma foto. Escrita cuneiforme. Escreviam em tabletes de argila, tá? Você já vai ver aqui. Aqui, escreviam em tabletes de argila desse jeito. Por isso é cuneiforme, porque usavam o caniçozinho como cunha, faziam essas linhas aqui, né, para marcar a pauta, e cada conjunto de tracinhos assim, ó, que feito na cunha, né, em baixo relevo, cada conjunto de tracinhos assim era um estilo da escrita cuneiforme, no caso aqui da língua acadiana, ou suméria também. São duas línguas diferentes, mas escreviam no mesmo esquema, né, no mesmo estilo. Tem outras imagens aqui, ó. Essa aqui é uma imagem mais
conceitual, né? Mas aqui, ó, tá bem. Mais um tablete, aqui, ó, tá bem escrita cuneiforme, tudo feito na argila. Aqui, essa aqui, ó, é uma escrita muito antiga, um tablete redondinho, tá vendo? Mas muito antigo. Era assim a primeira forma de registro escrito da humanidade. Foi essa forma aqui. A escrita no estilo cuneiforme, vendo? Tudo feito nos tabletes de argila, em baixo relevo, por isso que é formato de cunha, tá? Então, o que acontece? Abraão aprendeu a escrever desse jeito, escrevendo nesse formato cuneiforme. E a língua que ele falava e escrevia era a língua acadiana. A língua hebraica surgiu lá na área do Sinai, que é ali próximo da Arábia. Não era em Israel, mas ali começou o proto-hebraico. E o que eu quero mostrar para você é que nessa língua acadiana, escrita desse formato cuneiforme, existe a palavra que descreve uma profissão que estava em ascensão na época de Abraão, já lá na Babilônia. Lá em Ugarit, lá em Ur, as cidades ali daquela região. A palavra é Tancarum. Você vai anotar aí. Tá, Thaís, eu estou te vendo, você está só olhando, você precisa escrever. A Eu vou escrever. palavra acadiana Tancarum. Tancarum significa em acadiano, significa comerciante, ou até mais do que comerciante, né? Significa aquele que levava as mercadorias para comercializar entre os povos, entre os reinos, entre os países da época. Então, Abraão montou uma caravana, ele tinha escravos, ele tinha inclusive um exército particular, que na época era algo tão caro que apenas reis tinham exércitos particulares. Mas Abraão não era rei, ele era um tancarum, ele era um comerciante, ele era um mercador, né, na verdade. Mais do que um simples comerciante, Abraão era um mercador. Ele, então, descobria os artefatos, utensílios, roupa, até mesmo especiarias, comida, né? Sementes diferentes. Ele descobria isso, conhecia os povos que ele estava andando, e enquanto ele percorria, ele ia comercializando, trazendo, portanto, informações dos outros povos, comercializando a tecnologia de ponta da época, para fazer com que os povos que ele atendia tivessem, portanto, conhecimento e também acesso a tudo o que outras nações tinham, que outros reinos tinham. Abraão, portanto, ele tinha essa profissão. E Deus o abençoou tanto, Deus abriu tantas portas, que Abraão começou a fazer o que você não vai saber até hoje. E agora vem a revelação que você vai começar a rodar igual um pentecostal aí, um neopentecostal. Você vai começar a rodar agora. Abraão estava começando a construir, assim como os impérios antigos, o Império Assírio, o império, né, outros impérios também antigos. Abraão estava começando a construir o Império Hebreu. Só que Deus não permitiu que isso acontecesse, por razões óbvias, já que um Deus é que era o soberano, era o povo hebreu, né, de Abraão, a família de Abraão. Eles seriam uma nação totalmente teocrática, Deus governando a nação, né, a começar pelo clã de Abraão. Mas o movimento que Abraão estava fazendo enquanto comercializava era o movimento de estar aos poucos adquirindo várias terras lá em Canaã. Ele começou a construir, a adquirir as terras. Esse mesmo texto aqui
Ele fala para a gente, né? Ele começou a pegar as terras. Deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir aqui, então. Deixa eu passar aqui a colocar para vocês aqui a Bíblia, né? Eu vou abrir aqui em português mesmo, a gente vai ver. Dentro do contexto, Abraão começou a comercializar, ele começou aqui, ó. Deus fala: farei de você uma grande nação, e abençoarei, não vou seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, abençoarei aqueles que o abençoar. E você será obediente a todas as famílias da terra. Aqui, ó, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido. Ele já tinha adquirido bens, né? Não terá. E as pessoas que eles foram acrescentadas em Harã. Ele também tinha escravos e servos aqui. Ele comprou os escravos. Ele já tinha certa condição. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém. Siquém foi a primeira terra que ele comprou, lá no Carvalho de Moré. Ou em outra versão, os Carvalhais de Manre, né? É o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Quando ele chega lá, ele compra. Abraão já estava começando a ser abençoado por Deus, ele já tinha muitos servos, já tinha muitas posses, e possivelmente ele já tinha também um grupo, né? Talvez pequeno, depois foi crescendo, um grupo de um exército particular, que servia para a proteção dele. Qual era o costume naquele período? As nações que estavam se organizando, a cidade, que ia aumentando, o clã, a cidade, depois ia aumentando, passava a ser mais de uma cidade, aí começava a murar a cidade, e dali começavam os reinos, né? E então, assim começou a Síria, o reino do Elão, a própria Babilônia, né? O reino de Acade também. Na época, naquele período, Jerusalém, que era somente, o nome era só Salém, né? É Shalom, cujo rei era Melquisedeque. Eu vou explicar já Melquisedeque. E Melquisedeque não era nome próprio, não era. Se você não sabia, explode sua cabeça agora também, para você trocar sua peruca. Melquisedeque era título real, assim como Abimeleque e assim como também Faraó, né? Eram títulos reais. Então, Abimeleque era o título real do rei dos filisteus. Esse é o Abimeleque, né? O rei dos filisteus. Era o título real dele. Faraó era o rei do Egito. E Melquisedeque, é, Melech Sadek, Sadik, né? É o rei de justiça. Então, era título do rei de Salém, que era um reino pequeno ainda na época, porque era uma cidade. Era a cidade de Jerusalém, ainda por ser ampliada, né? Mas já era organizada como cidade e reino. E você percebe no texto que Abraão falava de igual para igual, né? Ele não começou assim, junto com o Melquisedeque, não era totalmente igual para igual, né? Mas ele já tinha um relacionamento com Melquisedeque. Com Abimeleque, se você vê o texto com Abimeleque, Abraão chega a recriminá-lo, porque ele havia errado. E com o faraó também, Abraão falava tete a tete com o faraó, o rei do Egito, com Abimeleque, o rei dos filisteus, e inicialmente ele começou a provavelmente manter a sua conversa lá com Melquisedeque. O fato de ele falar de igual para igual com os reis indicava também com isso que ele era um tancarum, porque os tancaruns estavam crescendo tanto que o próprio rei da Babilônia, foi achado arqueologicamente isso,
foi achado os documentos em acadiano, com o rei baixando o decreto dizendo que os Tancarum, os mercadores, não poderiam permanecer na Babilônia nos feriados e à noite, para forçá-los para forçá-los a sair da cidade, porque o fato de eles estarem crescendo o mundo muito, eles estavam rivalizando com os reis em autoridade, em poder, em conhecimento, né, em fama e também em dinheiro. Então você vê o nível que Abraão estava recebendo. E o interessante é que Abraão, durante as suas peregrinações, ele fez duas coisas muito recorrentes. Ele abria vários poços onde ele passava. Ele também fazia um altar e colocava uma pedra em cima do altar. Tanto Abraão quanto também Isaac fez isso. Isaac menos do que Abraão, né? Mas até Jacó também fez isso. Então, o que que Abraão estava fazendo? A partir aqui de Siquém, ele comprava esses terrenos. Ele não conquistava com o exército que ele tinha, ele não agia assim. Essa era a ética de Abraão. Eu não vou conquistar como os outros povos conquistam. Eu vou comprar. Eu vou pagar o preço justo pelas localidades, vou comprar. E quando ele comprava, ele deixava um dos seus escravos, deixava alguém lá para ficar ali vigiando o local que ele comprava, abrir um poço, tanto para quem ficou ali poder ter água para beber, né? E cultivar e cuidar ali do local, para poder preservar também de invasões. E também ele colocava altares com a pedra em cima. Isso era um indicativo naquele período. Tanto os poços quanto também o altar com pedra em cima era indicativo de marcação de território, porque Abraão tinha comprado aquelas terras. Então ele ia peregrinando, ia vendendo para os povos pagãos, ia comprando as terras que ele achava que podia comprar. Ele ia crescendo, Deus ia abençoando, ele ia comprando terras, comprando terras, comprando terras. Enquanto comprava, ficava ali trabalhando, ficava ali cuidando da terra que ele havia comprado, algum escravo, alguém, e colocava as marcações, que eram as provas de que ele havia comprado a terra, ele trocava o nome. Jacó mesmo fez isso, né? Trocou lá a cidade onde ele foi, trocou para Betel, naquela região, porque ele teve o sonho, então Betel, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Ele colocou ali o altar com a pedra em cima, né? Então, tudo isso é a marcação de território comprado. A família de Abraão não conquistava à força. Eles compravam. A única vez que a Bíblia diz que Abraão usou o exército para a força fazer alguma coisa foi para libertar Ló quando ele havia sido raptado por Sodoma, que era um reino também, né? Desses reinos cidades, né? Sodoma e Gomorra, no caso. Então, foi a única vez que a Bíblia relata que Abraão usou o seu exército particular como um tancarum ricaço. A única vez que ele usou foi para proteger o Ló e a sua família, né? Então, é a única situação dessa. Aqui você percebe qual era o modus operandi. Abraão avançava, peregrinava, comerciava, aumentava os seus bens, comprava as terras, marcava o território comprado com poços, com altares e pedras, deixava alguém lá para cuidar do território, também vigiar, né, proteger. E assim ele foi crescendo e ampliando o seu terreno ao longo daquela faixa de terra que compreende hoje Israel. O que aconteceu então? Com a fome, já na época de José do Egito, a fome veio, todo Israel que habitava ali essas terras compradas por Abraão, por direito de família, por conta, né, herança. Eles foram então para o Egito, ficaram lá durante muito tempo com José, se habituaram ali, né, ficaram ali. O cativeiro egípcio, alguns dizem 400 anos,
Provavelmente o tempo é de 200 e poucos anos, era o tempo que historicamente é mais plausível, arqueologicamente também. Então, 200 anos que sejam, 300 anos que sejam, eram mais 200 com certeza, essas terras que antes, que eram de Abraão, né, e que não tinha mais ninguém ali para vigiar, por causa da escravidão do Egito, elas foram sendo tomadas pelos povos pagãos cananeus. Eles foram novamente tomando a posse, é o que hoje no Brasil a gente usaria, né, o termo do uso capião, né? Não tinha ninguém ali para proteger, então eles iam tomando conta e pegando essas terras. Enquanto Israel estava no cativeiro egípcio. Com a libertação através de Moisés, Israel então volta, e agora com Josué tinha que reconquistar, não era uma conquista do zero. Eles tinham que reconquistar a terra que era deles por herança. Era de Israel porque eles haviam comprado lá com Abraão. Eles tinham que usar a força agora para reconquistar essas terras que haviam sido tomadas pelos pagãos devido aos 200 e tantos anos de cativeiro lá no Egito. Não foi fácil fazer isso. Inclusive, o termo hebraico que a Bíblia usa para se referir à herança, né, que Deus havia dado a Abraão e agora Josué tinha que tomar, o termo hebraico é morachá. Morachá é a herança que você precisa ter esforço para tomar. Porque não é aquela herança que você, eu sou filho do meu pai é milionário, então ele morreu, agora eu herdei tudo sem fazer esforço. Quando isso acontece, a herança que é recebida assim, o filho perde tudo. Os herdeiros queimam tudo. E toda a herança que o pai deixou para a família se perde em pouco tempo. É essa herança aqui que Deus deu para agora Josué liderar, né, e o povo reconquistar, era a herança Morachá, herança de esforço, de conquista. E não receberiam de mão beijada, eles tinham que lutar para reconquistar o que Deus já havia dado lá desde a época de Abraão. Entende? Então você percebe aqui como que funciona essa questão do direito de Israel, é o direito de ancestralidade, né, dessas terras que Abraão foi comprando ao longo da sua vida, e depois Isaac, depois Jacó também foram comprando ao longo da sua vida, e, portanto, eles têm direito moral, histórico, real, a essas terras que ele não conquistou, ele comprou. Ele agiu com ética naquele período, e cabia, agora depois do cativeiro, cabia a Josué estar reconquistando e colocando novamente sob a égide de Israel, dos hebreus, né, do povo judeu, os legítimos herdeiros de Abraão, para que estivesse de verdade tomando conta e agora usando, usufruindo da terra prometida. O que acontece? Né? Os árabes também são herdeiros de Abraão, são. Ismael era filho de Abraão também, com a escrava Agar. Só que Deus determinou, você vai ler lá no texto, Deus determinou para Abraão mesmo, ele estava com o coração pesado em fazer o que Deus determinou, Deus havia determinado, Isaac não seria o catalisador da herança, seria Ismael, aliás, Ismael não seria o catalisador da herança, seria Isaac, Yitzhak, né? Yitzhak em hebraico é risada, significa risada, porque provavelmente era uma onomatopeia em hebraico naquele período. Quando a gente fala, quando eu quero mostrar aqui na internet, eu tô rindo, né? Eu vou fazer kkkk, eu vou fazer RS, para mostrar que eu estou rindo, né? Uma representação, talvez fonética ou onomatopeica, da risada. Provavelmente,
em hebraico, naquele período, quando o pessoal queria dizer, eu estou rindo, estou sorrindo, é Yitzhak, Yitzhak, Yitzhak. Ou seja, fazer essa onomatopeia demonstrando linguisticamente a gargalhada, o riso, a felicidade. Então, se foi mesmo assim, deram o nome de Isaac de riso, ou risadinha, ou risada, não é? Exato, por causa do riso de Sara também, né? Michel lembrou bem que o riso de Sara também fazia referência a isso. Era o riso debochado dela que depois se tornou um riso de felicidade real, porque de fato ela engravidou, ela de fato engravidou, né? Então, o que acontece aqui é você perceber que tudo na vida, até os nomes escolhidos, tem propósito, né? E agora, historicamente, você já sabe o porquê que Josué pegou da espada junto com os seus guerreiros, e quando se pega na espada, não era para dar o tapinha com a espada na bundinha lá dos inimigos, era para usar, e para usar bem usado, porque esse era o propósito de Deus, que Israel deveria reconquistar a terra que foi tomada naquele período de guerras e conquistas e reconquistas de pequenos impérios que surgiam desse jeito, com guerra, sem nenhum tipo de ética, portanto, prevalecia naquele período a ética da guerra. Tá legal? Por isso que havia tanta matança, né, na Bíblia. Você pega lá o livro de Josué, você tosse assim, sai sangue direto. Juízes, então, nem fala, né? Muito sangue que escorre assim quando você tosse. Por causa disso, agora você sabe o contexto. Você sabe o porquê. Entende? Você agora sabe tudo o porquê. Tá legal? Perguntas, comentários, heresias, explosões de cabeças, o que sobrou aí da sua cabeça. Tenta usar agora para aprender gramática daqui a pouco. Querem falar alguma coisa? Abra o microfone e fala. Tá tudo ok? Gostaram das informações? Gostaram de Tancarum? O que Abraão fazia? O porquê que era trilhardário? A benção, né? Muito bem. Essa aqui é tecnologia, conhecimento de ponta que eu estou dando para vocês. Esse é o conteúdo do que eu já estou estudando numa pós-graduação que eu estou fazendo atualmente pela Unasp, com o Dr. Rodrigo Silva, que é um pastor e arqueólogo adventista, mas ele hoje é referência, a maior referência, especialmente em arqueologia no Brasil. Ele é arqueologia do Oriente Próximo, do Oriente Médio. Ele está sempre lá em Israel, escavando, está até marcando uma escavação agora. E isso é informação de ponta que a arqueologia traz. E é o material dessa pós que eu estou fazendo é História, Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Tá? Termino no final desse ano, se Deus quiser. Estou aprendendo muita coisa nessa pós online, né, pela Unasp, lá de São Paulo. E já estou passando para vocês aqui o que eu estou aprendendo lá, tá? Para você ver o quanto a gente não sabe nada sobre Bíblia, se a gente fica só no Jesus te ama, eu também, né? Você foi chamado agora no seminário para você extrapolar a aguinha com açúcar que você está acostumado lá na escola dominical. Por melhor que seja, e ela é importante para a vida da igreja, mas você agora está aprendendo que não é suficiente. Você precisa cavar fundo para você de verdade entender as coisas do que a Bíblia ensina para a gente, tá? Estou preparando aqui, inclusive, uma explosão de cabeça. Olha que vai realmente, é como se fosse uma bomba do Hamas, né, na sua cabeça aí. Estou preparando, aliás, duas. Eu vou mais à frente, eu vou refutar, jogar por terra uma compreensão errada teológica que a gente faz, que demonstra uma total ignorância da cultura bíblica e da língua bíblica antiga.
E quando a gente sabe essa verdade, a gente vai reestruturar essa teologia que a gente prega como se fosse verdade. Eu já vi gente grande falando essa fake news teológica. Eu vou quebrar e vou provar para você na Bíblia que essa é uma teologia equivocada e, não digo herética, né? É quase herética, tá? E tem uma outra questão também milenar, que a exegese me deu uma resposta recente, e eu mudei a minha forma de entender por causa desse detalhe exegético. Ele exige uma exegese um pouco mais complicadinha, mas eu vou preparar e vou dar para vocês. Então, prepare-se, fortes emoções virão, tá bom? E você precisa se acostumar a estudar a Bíblia desse jeito. Esse é o melhor jeito de você estudar a palavra de Deus. Tá legal? Então, chega de água com açúcar, chega de mamadeirinha com Nutella, chega de leite com pera. Agora é coisa grande. Bom, agora é feijoada na veia. Se botar feijoada na veia, você morre, né? De overdose. Mas você vai se acostumar a, de fato, aprender a Bíblia com profundidade. Tá legal?